Olá, povo de Deus, bom dia. Tudo na benção, Pastor Leandro passando aqui nessa manhã de hoje para compartilhar com você a nossa palavra do dia, compartilhar com você o nosso pãozinho com manteiga, em nome de Jesus, amém? Quando essa palavra chegar até você, esse áudio chegar até você, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver no celular, fosse lá e marcasse. E você lesse também, você vai ver que a palavra ela vai despertar dentro de você. O segredo está no entender a palavra para você aplicar ela na tua vida. Conhecer sem praticar é vivendo enganado. Então você precisa atentar para aquilo que Deus fala na sua palavra. Amém? Deus querido e amado, no nome de Jesus, nessa manhã gloriosa de hoje, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua voz, receber a tua palavra. Fala conosco, precisamos da tua direção. Senhor, guia os nossos passos, pois o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor tem palavras que nos sara, que nos cura, que nos liberta. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar com você no livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo 14, que diz assim: bem-aventurado, você sabe que a palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Bem-aventurado, feliz o homem que continuamente teme, vírgula, tem 2 pontos, né? Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, o Salomão, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que feliz é o homem que teme. Feliz é o varão que teme continuamente. Feliz é o homem que continuamente teme. O que é contínuo? Ele sempre tem temor. Feliz é aquele homem que teme o que? Tem medo o que? Não é medo, é respeito. Você sabe que muitas pessoas não têm temor de Deus, não têm respeito de Deus, não têm respeito das coisas de Deus. A Bíblia fala para nós de um rei chamado Beltesazar, que está escrito no livro de Daniel. O pai dele foi usado por Deus para trazer juízo sobre a nação de Jerusalém, sobre o povo de Judá, sobre o povo de Jerusalém e sobre todas as nações da terra. Aquele rei chamado Nabucodonosor, ele foi um rei usado por Deus. Ele era um rei ímpio, era um rei pagão, mas Deus ele usou aquele rei para trazer juízo, castigo sobre o povo. E a Bíblia diz que Deus usou aquele rei para devastar Jerusalém, queimar o templo e pegar todos os utensílios, e o povo levou cativo para uma terra chamada Babilônia. O rei Nabucodonosor morreu, Deus tratou com aquele rei também, quando ele ensoberbeceu, achando que aquilo tudo ele estava fazendo com a mão dele. Um dia ele teve um sonho que uma árvore crescia muito alto, chegava até no céu, depois veio um vigia e mandou cortar aquela árvore, e o tronco ficou, e etc, etc. Até que o Daniel tem a revelação daquele sonho. Daniel 3, depois você lê lá. O Daniel falou assim: ó rei, que esse sonho seja para os teus inimigos. O rei Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim com os jumentos, até que nasceu pelo no corpo dele. Depois ele foi restituído, até que ele reconheceu. Nabucodonosor falou sobre isso, lá em Daniel 3. O filho dele, que assumiu o reinado, um dia deu uma festa. E a Bíblia diz para nós que ele com a cara cheia de cachaça lá, de vinho, manda pegar os utensílios de prata e de ouro e bebe vinho nele, ele, as suas concubinas, ou seja, as suas prostitutas, dando louvores aos seus deuses de prata e de ouro, de pau. Escreve, aí quando vê sai uma mão assim, escreve na parede: Meni, Tekel, Pazim, lembra dessa passagem? Teu reino foi pesado, na balança achou em falta e foi tirado de ti cortado. Aí o Daniel vem dar a revelação para ele e fala assim: olha, você não temeu o Deus qual a sua vida está na mão dele. Temor. O temor fez com que aquele rei chamado Beltesazar não tivesse temor de pegar as coisas consagradas. Então a Bíblia diz: feliz é o homem que teme continuamente. Às vezes você é uma pessoa que teme assim, quando é exortado, repreendido.
Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Tem muitas pessoas de coração duro, irmão, e vai cair no mal, já caiu no mal. Já caiu enrascada, já está enfrentando situação difícil porque endureceu o coração. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que já foi repreendida 1, 2, 3, 4, muitas vezes, mas endureceu o coração. O Salomão disse: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Eu vou usar o exemplo aqui de Hebreus 3. Hebreus 3, o versículo 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então a Bíblia fala que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Pastor, como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Quando foi escrito as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, toda a carta termina: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito estava dizendo? Estava escrito. Por exemplo, tinha igreja que estava sendo exortada, que estava deixando o primeiro amor. Tinha igreja que estava sendo exortada, que estava se corrompendo, alinhando com o paganismo. Ou seja, ouvir o que o Espírito diz à igreja é ouvir aquilo que está sendo pregado pela sua palavra. Eu estou lendo com você a palavra de Deus. Eu preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja. Se você tem me ouvido há muitos dias, há muito tempo, você vê que eu prego, leio o que está escrito, explico e mando o versículo para você conferir. Então não tem como você lá na frente um dia dizer que você não sabia que tal ato é pecado, tal prática é pecado, tal ação é pecado. Não tem como você dizer que você anda na carne e agrada a Deus, porque eu já preguei várias vezes e mandei o versículo de Romanos 8, que fala para nós, inteirinho lá fala para nós que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, em Hebreus está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo a voz do Espírito. Você é uma mulher rixosa, pingadeira de provérbios, você é um homem duro, você é um filho rebelde. Quantas vezes nós já pregamos aqui na Bíblia, lendo na Bíblia? A Bíblia diz para nós que o povo lá no deserto, eles tentaram a Deus, porque eles não ouviram a Deus, não confiaram em Deus. E a Bíblia diz que eles tentaram a Deus e eles experimentaram 40 anos um afastamento de Deus, 40 anos naquele deserto, naquele calor escaldante, mesmo assim Deus cuidando deles, Deus guardando eles. Mas por que, pastor? Porque eles endureceram o coração. Tem pessoas que não vai experimentar o deserto de 40 anos, mas vai experimentar a eternidade no fogo do inferno por não arrepender dos seus pecados. Por não abandonar as práticas pecaminosas, por não abandonar o adultério, por não abandonar a prostituição, por não limpar o coração. Deus fez homem para casar com mulher, Deus fez mulher para casar com homem. Essas ideologias e o homem que cria está fora da direção do que Deus diz na palavra dele. Deus ama o pecador, mas abomina a prática do pecado. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, uma classe de pessoas que não herdarão o reino dos céus se não abandonar essas práticas pecaminosas. Mas quem está ouvindo não herdarão o reino dos céus? Os idólatras, os feiticeiros, os sadonitas, os ladrões, os roubadores, os fornicadores, os maldizentos, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, não herdarão o reino dos céus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por isso que o Salomão diz: feliz é o homem que teme a Deus continuamente e não endurece o seu coração. Pregamos que precisamos orar sem cessar, não ora. Pregamos que precisamos ter uma comunhão com Deus, ler a Bíblia, não lê.
Ou seja, eu estou ouvindo, mas estou endurecendo o coração, eu não aceito aquilo que Deus está falando. E por eu endurecer o coração, eu vou cair no mal. Eu vou cair na armadilha do inimigo. A Bíblia fala, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu preciso me revestir das armaduras de Deus, mas tem gente que não ouve o que o Espírito diz à igreja. Pastor, como é que eu vou ouvir o Espírito dizer à igreja? Quando você ouve uma pregação e o pregador lê a palavra, o Espírito está falando ali pela palavra o que é para você fazer. Vou dar um exemplo, quarta-feira eu preguei na igreja, terça-feira eu preguei na igreja também. Não deis lugar ao diabo, o Espírito estava falando. Ontem nós falamos sobre examinar o homem a si mesmo, voltar os olhos para dentro de nós. Quando nós voltamos os nossos olhos para dentro de nós, nós vamos achar muita coisa dentro do nosso coração que precisa ser tirado, que vai nos condenar à morte eterna, que vai nos tirar da presença de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como os vossos pais endureceu e tentou eu lá no deserto, o Senhor está dizendo. Às vezes, irmãos, está faltando nós ouvirmos mais a Deus. Ah, pastor, eu tenho ouvido a Deus. A tua vida condiz com o que a palavra de Deus diz? Ah, eu estou ouvindo a Deus, pastor. Você está praticando o que o Espírito de Deus está falando? Não batiza, não toma santa ceia, não é dizimista, não anda em santidade, coração sujo, coração está podre, igualzinho sepulcro caiado, cheio de pensamento mau, cheio de malícia, cheio de raiva. Às vezes você não atenta que o mundo espiritual existe, que demônio existe. Então é um despertar para mim e para você. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O que endurece o coração vem a cair no mal. Deus querido e amado, em nome de Jesus, ajuda-nos o Espírito Santo a andar no temor do Senhor, a andar na retidão do Senhor, pois nós queremos, ó Deus, estar na mansão celestial com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e forte abraço.